E nesta última segunda-feira, logo após o fechamento do mercado na Bolsa de Chicago, às 17 horas, no horário de Brasília, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgaram o seu relatório de acompanhamento de lavouras. E como alguns esperavam por lá, houve melhora sim em relação às áreas que estão em boas e excelentes condições. Subiram exatamente um ponto percentual de 72% para 73%. É o que nós vamos conferir agora. Você tem na tela comigo o que acontece com as lavouras norte-americanas, acompanhamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então aqui subiu de 72% para 73% as áreas em boas e excelentes condições. As que estavam em médias condições caíram de 21% para 20%. E as que estão em condições ruins ou muito ruins permanecem em 7%. 5% estão em condições ruins, 2% condições muito ruins para as lavouras de soja nos Estados Unidos. Esse número aqui, o último, das ruins e muito ruins, praticamente não teve alteração desde o início da safra. Então ele permanece o mesmo desde quando os americanos começaram a divulgar o acompanhamento. O outro dado que nós vamos ter agora é em relação ao amadurecimento, a maturação da soja. É o que você acompanha comigo agora. Temos esses destaques também que mostram como é que está a soja americana no momento atual e comparado também com períodos anteriores. Então aqui, desenvolvimento da soja no que diz respeito à formação de vagem. Até este domingo, dia 28 de agosto, estavam 94% das áreas formando vagem. Uma semana antes estava em 89%. O que quer dizer isso? Que avançou 5 pontos percentuais. Se comparado ao mesmo período do ano passado, estava em 91%. Então fica 4 pontos percentuais acima do que acontecia na mesma data do ano de 2015. E aí, se pegarmos a média de 2011 até 2015, 92% também está mais adiantado. A verdade é que se tem uma situação de pleno desenvolvimento para as lavouras de soja nos Estados Unidos, para a formação de vagem, para a qualidade de lavouras, o que vem garantindo realmente aquela expectativa de produzir 110 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, e também, ou talvez, 111 milhões 380 mil toneladas, como uma instituição privada daquele país, a ProFarm, divulgou na última semana. Eu continuo falando dos americanos porque essa situação toda aqui influencia os negócios, os contratos na Bolsa de Chicago para a soja e que tem impacto direto sobre os negócios com soja no mercado físico nacional. Outro destaque que eu vou trazer agora é que se, por um lado, acabei de afirmar que a cada dia que passa vai se dando mais certeza que a safra norte-americana deve ser realmente muito cheia para a soja, uma safra recorde, absolutamente muito forte essa safra. Por outro, existe um elemento que tem conseguido, por enquanto, e pode ter outros, mas por enquanto é o principal, para não dizer que é o único, que vai dando alguma sustentação para os valores da soja. No caso, não deixa recuar tanto assim. Eu falo da demanda. A demanda por soja nos Estados Unidos segue extremamente forte. Para se ter uma ideia, os americanos já comercializaram 32%, quase 33% de toda a meta de exportação para a temporada 2016-2017. Eu estou falando de poucos meses de negócios. Se você que acompanha a Agricultura BR, tem visto que nas últimas semanas, o acumulado de vendas em apenas 7 dias tem ficado entre 1 milhão e 800 mil, chegando próximo a 2 milhões de toneladas. A situação é tão forte que apenas nesses 2 primeiros dias da semana, ontem, segunda-feira, e também nesta terça-feira, os números de vendas e exportações dos Estados Unidos já alcançaram 700 mil toneladas. É o que você acompanha comigo, vendas avulsas, elas precisam ser informadas porque ultrapassam a marca de 100 mil toneladas, chegaram a 700 mil toneladas no ambiente total, segunda e terça-feira, e é o que você acompanha comigo, são vendas para destinos não declarados. Observe que você tem aqui as vendas para a última segunda-feira, 29 de agosto, em 530 mil toneladas. Nesta terça-feira, dia 30, chegaram a 170 mil toneladas. O total de 700 mil toneladas, vendas avulsas de soja dos Estados Unidos para destinos não declarados, volume muito forte em relação às vendas de exportação daquele país.
Bom, por aqui, já que você viu todos esses elementos, viu elementos que vão mostrando que realmente os americanos devem ter uma safra de soja muito cheia e outros elementos que mostram como a demanda que segue muito forte, garantindo suporte, algum suporte para a soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem Chicago, então, neste momento. É o destaque do Agricultura BR. Nós temos aqui os negócios com queda forte. Observe que a posição de setembro perde agora 1,88%, vem para $9,64 o bushel. Novembro, recuo de 1,52%, negócios a $9,49 por bushel. Janeiro, 1,49% de queda, $9,52 por bushel. Março de 2017, 1,57% de recuo a $9,53 por bushel. Situação continua sendo de pressão negativa sobre os negócios com soja em Chicago. Essa expectativa de uma super safra nos Estados Unidos tem sido o principal fator para essas quedas que você, que acompanha a Agricultura BR, tem acompanhado nas últimas semanas. Um importante elemento, então, que baliza as principais commodities é o dólar. E o dólar que vem em sequência de alta, principalmente por conta, na semana passada, você acompanhou um estudo, então, feito ontem pela Agricultura BR, como vem sendo, então, para a semana, como foi a semana passada para o dólar, que oscilou entre 3,23, 3,22, até chegar a 3,27 na sexta-feira. A gente vai acompanhar agora como vem sendo, então, a movimentação para o dólar, que continua na expectativa, principalmente, do anúncio da alta de juros dos Estados Unidos, do Banco Central, mas principalmente pelo impeachment aqui no Brasil, que continua nessa expectativa que acontece nesse momento lá na capital federal. Vamos acompanhar como vem sendo a movimentação? E olha, nesse momento o dólar vem em alta de 0,76% a R$ 3,25 mais 8 é o dólar comercial, que vem nesse momento, então, em alta de 0,77%. Números, então, que balizam as commodities e a gente vai continuar acompanhando como vem sendo essa movimentação. Agora tem clima e se, claro, o dólar baliza as principais configurações também em relação às commodities, também o clima faz toda a diferença e a safra norte-americana sendo beneficiada por um clima que já vem há semanas contribuindo para um ótimo resultado. Agora eu pergunto a Somar Meteorologia, a Nadiara Pereira. Nadiara, será que o tempo continua auxiliando os produtores norte-americanos? E na sequência você também vai acompanhar, faltam poucos dias, faltam praticamente 15 dias para o fim do vazio sanitário da soja, os produtores já estão se preparando. E a pergunta que se faz também é se no Brasil, durante esse período, vem cair chuva para que a umidade do solo fique em melhor qualidade para o início da nova safra. Eu começo então, Nadiara Pereira começa falando então lá dos Estados Unidos, na sequência a gente vem aqui para o Brasil. É com você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses próximos dias, até a expectativa para a diminuição das chuvas em algumas áreas produtoras dos Estados Unidos. Mas isso não deve comprometer muito o desenvolvimento das lavouras, que já estão em um bom avanço de desenvolvimento, e também o solo ainda encontra-se com boas condições de umidade na maior parte dos estados produtores. E a redução da chuva deve ser maior justamente nos próximos períodos, quando começa a colheita sobre os estados norte-americanos. Nesses próximos 5 dias, a expectativa ainda é de episódios de chuva e nos estados mais beneficiados pode chover até 30 milímetros, só que já é uma chuva bem mais regionalizada. A gente observa que não deve ser tão abrangente e boa parte aqui do cinturão produtor de grãos, se chover, vai ser de forma bem rápida e isolada. As temperaturas seguem elevadas, ainda variam de 31 a 34 graus, mas não devem trazer estresse térmico para as lavouras. No próximo período, que vai até o dia 8 de setembro, a chuva se concentra mais ao norte do cinturão produtor de grãos e vem com baixos acumulados, que devem variar em torno de 5 milímetros nas áreas mais atingidas. A temperatura segue em elevação, variando de 31 a 33 graus também neste período. E do dia 9 até o dia 13 de setembro, a chuva se torna mais generalizada. Deve atingir praticamente todos os estados produtores de grãos dos Estados Unidos, mas virá com baixo acumulado. Mesmo assim, é suficiente para manter o bom desenvolvimento das lavouras. Já aqui no Brasil, mesmo com o retorno da chuva para boa parte das áreas produtoras de soja nesta semana, essa chuva ainda não é suficiente para encharcar o solo e melhorar as condições para o plantio, principalmente naqueles estados
onde o vazio sanitário termina já no dia 15 de setembro, especialmente em Mato Grosso e também em Paraná, importantes produtores de soja aqui do Brasil. Durante esses próximos dias aqui no país, a gente tem uma influência de uma frente fria que está avançando pelo centro-sul do Brasil. Esse sistema já trouxe chuva forte para o sul, já provoca também muita chuva em algumas áreas do centro-oeste e nos próximos 5 dias ainda a expectativa de mais chuva, principalmente entre Paraná, São Paulo, partes de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e também sul mato-grossense. Essa chuva ela deve recuperar a umidade do solo nestas áreas, inclusive a gente observa que essa chuva se espalha bem aqui pelo interior do centro-oeste, do sudeste, só que não é uma chuva que deve se manter nos próximos períodos. Então traz um alívio para aquelas áreas que estão mais secas, mas nos próximos períodos não há expectativa para que essa chuva persista com volumes suficientes para encharcar o solo, principalmente aqui entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. As condições serão melhores para o início do plantio já nesse mês de setembro, entre São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, porque nestas áreas o solo já está com melhores condições de umidade e tem previsão de chuva mais frequente nesses próximos períodos. Entre os dias 4 e 8 de setembro vai continuar chovendo mais aqui entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e neste período volta a secar aqui entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E no próximo período, entre 9 e 13 de setembro, mais uma vez chuvas mais concentradas sobre o sul do Brasil. No sudeste também chove de uma forma mais irregular e na maior parte do centro-oeste, também no Mato Piba, tempo firme. Então, para os estados que vão começar o plantio agora no mês de setembro, principalmente no sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, as condições de umidade estarão melhores. Já em Mato Grosso, a umidade do solo não será suficiente ainda no mês de setembro e a chuva volta com mais força a partir de outubro. E para os estados do Mato Piba, que normalmente começam o plantio a partir de outubro, já nestas áreas a chuva deve demorar um pouco mais para se regularizar, mas deve vir com mais força a partir de novembro. Então não deve atrasar e comprometer tanto o plantio como foi no ano passado, quando tínhamos a atuação de um fenômeno El Niño. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O que isso mostra é que a situação climática realmente pode trazer uma possibilidade de plantio em alguns estados, eu falo principalmente do Paraná e Mato Grosso do Sul, que são expressivos na semeadura de soja, logo após a abertura legal, portanto, a partir do dia 15 de setembro, quando encerra o vazio sanitário da oleaginosa, para evitar ou diminuir, pelo menos, a situação de ferrugem, focos de ferrugem asiática sobre as áreas de produção. Mato Grosso do Sul e Paraná, inclusive, chove neste momento, tem chovido nos 2 últimos dias, o que vem mostrando uma situação de recuperação de umidade de solo. E é sobre Mato Grosso do Sul que eu abro agora as informações a respeito dos valores médios para a soja, trazendo em um estudo o que aconteceu nos últimos 12 meses e também nos últimos 30 dias. Os últimos 12 meses para o valor médio da soja foram muito influenciados sempre por aqueles 2 fatores, só que um deles oscilou mais. Quando nós falamos de soja negociada em Chicago, nós tivemos uma melhoria entre o que aconteceu no começo do ano passado e também até esse momento para a soja em Chicago. Vamos acompanhar agora o que aconteceu no Mato Grosso do Sul em relação aos preços, porque o outro elemento é dólar. Então nós temos aqui o mapa girando e você observa que chega até o estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul teve uma alta de 13,08% para a soja no dia 31 de agosto de 2015, tinha um valor médio de R$ 65,00 por saca de 60 quilos. No dia 30 de agosto de 2016, vem para R$ 73,50, portanto, alta de 13,08%. Nesse período, houveram alguns picos de preço para a soja. Esses picos de preço, eles foram muito mais determinados pelo fator dólar no Brasil e principalmente em relação às questões políticas do país, que acabaram trazendo o dólar em diversos momentos para altas expressivas, que chegaram a fazer a moeda norte-americana chegar a R$ 4,20 e neste momento, na conversão de dólar para reais, nós tínhamos um valor de saca de 60 quilos bem elevado no Brasil. Agora, o que você vai acompanhar são os acontecimentos dos últimos 30 dias. O dólar tem se mantido operando numa banda de R$ 3,20 até R$ 3,26, 27 centavos. Quem está oscilando muito nesses últimos 30 dias são os negócios na Bolsa de Chicago, que vinham se mantendo com piso de $10 por bushel, mas com um adiantamento da safra norte-americana e uma certeza cada vez maior que ela será maior, soja em Chicago
vem recuando. E esses recuos influenciam diretamente nos preços pagos pela oleaginosa nos portos brasileiros e também no mercado físico nacional. Observe então o que aconteceu com o estado de Mato Grosso do Sul, apresenta ainda uma alta em 30 dias, porque no dia 30 de julho tinha um valor de R$ 72,00 a saca de 60 quilos, no dia 2 de agosto R$ 69,00, no dia 15 voltava a 72, no dia 25 vinha para o valor mais alto do período considerado, a última sexta-feira, e agora dia 30, R$ 73,50, alta de 2,08%. O Agricultura BR vai para um breve intervalo, lembrando que você também pode participar aqui da nossa programação, pode inclusive, além das nossas redes sociais, através do WhatsApp, o número é 67996562266. Vamos para um breve intervalo e na volta você acompanha que voltou a cair bastante água aqui na região centro-oeste, que pode ter um excesso de umidade do solo. Você vai ver ainda hoje que os norte-americanos já venderam na temporada 16-17 17.230.000 toneladas. Fica aí na casa de 32, quase 33% daquilo que é esperado de vendas para a temporada atual, de 53 milhões de toneladas. Daqui a pouco eu explico esses números e você vai ver como é que eles influenciam os negócios com soja em todo o mundo. O Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Por aqui eu sigo falando um pouco a respeito de soja e os valores praticados no país. Há pouco eu destacava as influências do que aconteceu nos últimos 12 meses para o preço da soja, principalmente as evoluções que aconteceram em Chicago e os impactos do dólar neste período. Os últimos 30 dias também tem o dólar atuando fortemente, porque o dólar acaba tendo recuos um pouco mais fortes nos últimos períodos. Vamos falar agora do que aconteceu no Mato Grosso neste período considerado, começando pelos últimos 12 meses, então são valores sazonais que consideram o mesmo período. Então, você gira o mapa comigo aqui para vir até o Mato Grosso, região centro-oeste do país, e vamos ver o que aconteceu nos últimos 12 meses com os valores da soja, alta de 17,80%. No dia 31 de agosto de 2015, o valor médio era de R$ 59,00 a saca. Nesse 30 de agosto de 2016, R$ 69,50 a saca de 60 quilos. Como eu disse, os últimos 12 meses tiveram fortes influências da moeda norte-americana, do dólar, por conta dos fatores internos, políticos do Brasil, processo de impeachment, também na Câmara Federal. Tudo isso fazia com que o dólar subisse no Brasil, trouxesse alguma intranquilidade para o mercado e dólar subia. O dólar chegou a testar 4,20, 4,22 e nesses momentos nós tínhamos soja, saca de 60 quilos, com valores bem maiores na conversão em reais. Os últimos 30 dias, o que tem dominado realmente os valores da soja no mercado físico nacional é Chicago. Chicago, com essa variação que está tendo, uma certa pressão negativa um pouco mais forte, tem jogado essa pressão também no mercado interno brasileiro. É o que você confere comigo agora, preços para Mato Grosso, acumulado de 30 dias, é o que você acompanha na Agricultura BR. No dia 30 de julho eram R$ 71,00 a saca, no dia 4 de agosto recuou a R$ 67. Dia 23 chegou ao valor mais alto do período considerado, R$ 73,00. Na última sexta-feira veio para R$ 71 e nesse 30 de agosto, terça-feira, recua mais um pouco, vem para R$ 69,50 a saca de 60 quilos. Ainda assim, nos últimos 30 dias, tem um registro de alta de 2,11%.
Em destaque, previsão do tempo para as regiões centro-oeste e sul do país. E nesse momento, aqui na capital sul-mato-grossense, em Campo Grande, cai uma chuvinha desde o início da manhã, o que tem ocorrido também em muitos municípios do estado de Mato Grosso do Sul e também lá no Paraná. Agora eu chamo a Somar Meteorologia para contar para você de casa, você produtor, como fica o tempo para os próximos dias, porque a possibilidade é de chuvas ainda no decorrer dos próximos dias, o que pode atrapalhar com os trabalhos no campo devido ao excesso de água, principalmente para os produtores de café. Nadiara, tem previsão de chuva? Ela segue para os próximos dias para a região centro-sul? É com você. As chuvas que estão atingindo boa parte do sul e também no centro-oeste devem avançar para o sudeste a partir já desta terça-feira. E nos próximos dias devem manter o tempo mais instável sobre a região. Deve chover em boa parte do centro-sul do país e principalmente São Paulo e o sul de Minas Gerais devem ser mais afetados por essas chuvas persistentes e volumosas ao longo desta semana. Então, esse excesso de umidade pode comprometer, sim, a secagem dos grãos de café nestas áreas. Por outro lado, a chuva não será tão volumosa nas áreas que estão mais secas, principalmente do estado capixaba. No Espírito Santo, falta umidade no solo. Alguns produtores, inclusive, tiveram que arrancar os pés de café por causa da falta de chuva já nos últimos meses. Agora, para os próximos dias, no estado capixaba, deve chover de forma bem isolada e com baixo acumulado, o que não é suficiente ainda para encharcar o solo. No próximo período, entre os dias 4 e 8 de setembro, a chuva vai continuar mais persistente e volumosa entre São Paulo e extremo sul de Minas Gerais. Mais uma vez, um período úmido que pode comprometer as atividades de secagem dos grãos de café. No Espírito Santo também chove, mas de uma forma bem rápida e isolada. É aquela chuva que não deve atrapalhar atividades no campo, mas também não aumenta a umidade no solo. E no período que vai do dia 9 ao dia 13 de setembro, a chuva diminui de intensidade, mas ainda ocorrem episódios de pancadas de chuva aqui entre São Paulo, sul de Minas Gerais e também Espírito Santo. Desta vez o volume varia de 5 a 15 milímetros. É uma chuva que não deve comprometer por muito tempo as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Então, falando dessa possibilidade do excesso de umidade atrapalhar a secagem do café, o destaque é o mercado do café e eu começo destacando o café Conilon. Números que você acompanha, a referência do indicador CPEA. E nesse momento, a gente acompanha aqui nas negociações, então, para a saca de 60 quilos, do dia 23 até ontem, dia 29 de agosto. E olha, números para o Conilon, que depois da queda de ontem, segunda-feira, de sexta para segunda, temos também agora de sexta para segunda-feira alta. Veja que no dia 23, terça-feira, R$ 424,23 a saca de 60 quilos. Mas o preço caía no dia 24, no meio da semana, R$ 422,99. E olha, reagiu de novo na quinta-feira, dia 25, R$ 426,15, mas novamente batendo no patamar de R$ 422 na sexta-feira, dia 26. Mas começou a semana em campo positivo, com alta para o café Conilon, alta de pouco mais de 79%, R$ 424,65 para a referência do café Conilon, de acordo com o indicador CPEA, que para o acumulado ainda soma alta de 0,89% para este oitavo mês de 2016. E por aqui nós vamos ver a referência internacional. Ontem nós não tínhamos negócio em Londres. Vamos conferir agora como é que vem o café Robusta. Café Robusta, então, negociado na plataforma Life, referência importante aqui no Brasil para o Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Então veja comigo, os negócios neste momento vêm em queda. Posição de setembro recua 0,28%, negócios a $1.778 por tonelada. Novembro com recuo de 0,21%, $1.815 a tonelada. Janeiro de 2017, recuo de 0,10%, $1.836 por tonelada. Março, com queda de 0,21% a $1.850 por tonelada, recua 0,21%. Hoje, dia de queda para os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres.
Por aqui, a Agricultura BR volta a destacar as informações de soja e milho. Agora, milho no estado de Mato Grosso do Sul e o acumulado dos últimos 30 dias, que vem apresentando queda. O fato é que nessa próxima quinta-feira nós vamos ter a confirmação se a importação de milho dos Estados Unidos, que já teve um aval positivo da situação brasileira de biossegurança, Central de Controle de Biossegurança Nacional, para a importação desse milho geneticamente modificado dos norte-americanos. Então, há uma certa pressão negativa sobre os negócios. Com essa pressão, muitos produtores em todo o país começaram a aceitar propostas de compra mais baixa, porque entendem que vai ter uma entrada maior de milho no país, uma vez que a proposta a ser aprovada é de entrada até de 1 milhão de toneladas dos Estados Unidos, que são os maiores produtores do mundo. Aqui na Agricultura BR nós já dissemos esse assunto, já falamos sobre isso. Esse milho chega no Brasil entre 12 e 13 dólares o bushel, e aí você converte 12, 13 dólares por saca de 60 quilos, perdão. Então, cada saca, 12, 13 dólares o bushel, a saca. Você calcula isso pelos valores que nós temos de negócios com dólar no Brasil, mais o transporte para chegar até a localização. Então, dificilmente ele chega tão competitivo nas áreas na qual há essa necessidade. O que faz é garantir ter milho para quem precisa ter esse produto à disposição. Lembro também que as exportações brasileiras de milho vêm num ritmo muito acelerado. A exportação de milho vem em ritmo acelerado no Brasil e toda essa situação deve dar consistência para os valores, que ainda assim vem em recuo por conta dessa pressão negativa que eu já expliquei. Vamos saber agora como é que vem o milho negociado em Mato Grosso do Sul. Você tem aqui os destaques para os últimos 30 dias. Em 30 de julho, valor de R$ 38,00, no dia 8 de agosto caía a 37, dia 17, 35, dia 22 deste mês recuperava um pouco, vinha para R$ 35,50, no dia 24 caía para R$ 34,50 e nesse dia 30 de agosto, terça-feira, R$ 34,00 é o valor da saca de 60 quilos do milho em Mato Grosso do Sul. A queda em 30 dias é de 10,53%. E de Mato Grosso do Sul, você acompanha o preço do milho também no estado do Mato Grosso. Acaba de acompanhar a queda de pouco mais de 10% no estado de Mato Grosso do Sul. Para o Mato Grosso, essa queda foi menor. A queda foi de 6,45%. Mas acompanhe, vamos fazer a análise, você acompanha essa análise dos últimos 30 dias para o milho mato-grossense, dia 30 de julho, R$ 31,00. E veja que ele está beirando desde 28 a R$ 31,00. No dia 31, marcava a maior média dessa análise dos últimos 30 dias, chegava a R$ 31,00 a saca de 60 quilos. No dia 1º de agosto, já nesse mês de agosto, virando o mês, já perdendo R$ 1,00, R$ 30,00. No dia 11, perdia ainda mais, mas na casa de R$ 1,00, R$ 29,00. Recuperava no meio do mês, dia 15 de agosto, R$ 30,00. Mas no dia 24, semana passada, recuava mais R$ 2,00, R$ 28,00. E voltando a esboçar leve recuperação para a data de hoje, dia 30 de agosto, a R$ 29,00 a saca de 60 quilos, de 60 quilos. Na verdade, então, nesse acumulado dos últimos 30 dias, a queda chegando a 6,45% para o milho mato-grossense. O que acontece com os valores da soja em todo o Brasil, você acompanha no Agricultura BR. E agora nós trazemos um estudo mostrando o acumulado de 12 meses, as evoluções de valores e também o que aconteceu nos últimos 30 dias. Estado de destaque agora é Goiás, e Goiás, em um ano, teve uma alta superior a 10%. É o que você acompanha comigo. Goiás na tela, mapa gira agora conosco, mostrando o estado de Goiás, porque em 12 meses teve uma evolução de preços de 10,77%. Os valores no dia 31 de agosto de 2015 eram de R$ 65,00 por saca. Nesse 30 de agosto de 2016, chegam a R$ 72,00 a saca de 60 quilos, portanto, alta de 10,77%.
não é o mesmo que nós podemos falar dos últimos 30 dias. Os últimos 30 dias são marcados por uma pressão negativa, principalmente na Bolsa de Chicago, e acaba influenciando na formação de preços aqui no Brasil de uma maneira que não é a mais adequada para o produtor, acaba dando pressão de queda. E nos últimos 30 dias, o recuo é de 4% para os valores da saca de 60 quilos, valor médio para a soja no estado de Goiás. Acompanhe comigo então o que nós temos aqui de preços, intervalo de 30 dias sendo colocado à disposição do público. No dia 30 de julho, R$ 75,00 a saca. No dia 4 de agosto recuava bastante, perdia R$ 3,00, chegava a R$ 72,00 a saca. No dia 16 de agosto, R$ 73,50. No dia 24, R$ 74,50. No dia 28, vinha para R$ 73,00 e nesse 30 de agosto, R$ 73,00, vindo mantendo o valor que se tinha na última semana, no fechamento da última sexta-feira. Queda, então, por os valores da soja, valor médio para Goiás de 4% no acumulado de 30 dias. A Agricultura BR vai para um breve intervalo e na volta você acompanha mais valores para o desenvolvimento então dos preços do milho nas principais praças produtoras aqui do país. Ainda hoje você vai saber como é que está a demanda chinesa por soja e saber também como que os Estados Unidos têm vendido tanta oleaginosa no acumulado já da temporada 2016-2017. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta. Para você que ligou agora o seu televisor, seja bem-vindo em companhia do Agricultura BR. Destaque para a previsão do tempo, ainda falando sobre as chuvas que caem aqui na região centro-sul do país. Ainda para o produtor que está com milho no campo, milho segunda safra, já na reta final da colheita em algumas regiões. Essa vai para você, produtor que ainda está em atividade. Eu pergunto a Somar Meteorologia, para esses últimos dias agora, será que tem chuva por aí? Esse excesso de umidade também pode atrapalhar com os trabalhos no campo? É com você, Nadiara. O retorno da chuva sobre o centro-sul do Brasil pode comprometer aquelas áreas que estão finalizando a colheita do milho segunda safra. Principalmente sobre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul são esperados maiores volumes de água. Em toda esta área escura do mapa, deve chover de 30 a 50 milímetros nos próximos 5 dias e a chuva será mais frequente, deixando então o tempo mais encoberto, com bastante umidade. Por outro lado, essa chuva não será tão expressiva entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Nessas áreas até chove, mas com volumes menores e será uma chuva mais passageira. No sul do Brasil, apesar da chuva comprometer as atividades no campo, principalmente no Paraná, por outro lado, deixa o solo bastante encharcado para aqueles produtores que já estão pensando em plantar o milho da próxima safra. Principalmente no Rio Grande do Sul, os produtores estão adiantando o plantio pensando no risco de estiagem no final do ano, já que com a atuação do fenômeno Laninha, a expectativa para uma redução das chuvas a partir de dezembro. E essa diminuição das chuvas no final do ano poderia comprometer o desenvolvimento do milho. Com essa antecipação do plantio, o milho da próxima safra poderia escapar dessa estiagem do próximo verão. No próximo período, expectativa ainda de continuidade da chuva sobre partes do centro-sul do Brasil e, mais uma vez, altos volumes de água devem atingir principalmente Paraná, Santa Catarina, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, se chover de uma forma muito isolada, apenas no sul desses 3 estados. Nas demais áreas, tempo mais seco, o que favorece as atividades no campo, mas, por outro lado, faz com que o solo fique com baixos níveis de umidade. Durante o próximo período, entre 9 e 13 de setembro, vai continuar chovendo nos 3 estados da região sul e partes aqui do sudeste. Mas, desta vez, o volume de água deve ser menor, variando de 5 a 15 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui a Agricultura BR destaca o que acontece com os valores do milho em alguns estados brasileiros. E olha só, no estado do Paraná, por conta dessas questões ligadas a uma possível aprovação de importação sem tributos,
de milho norte-americano, que deve sair resultado nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, se vai ser aprovada ou não. Há uma pressão negativa sobre o mercado brasileiro e, no caso, no estado do Paraná, a queda para o valor da saca de 60 quilos do milho chega a superar a marca de 11% no acumulado de 30 dias. É o que você acompanha na Agricultura BR agora. Vamos ver o intervalo de 30 dias. Valores da saca de 60 quilos para o estado do Paraná. Nós tínhamos no dia 30 de julho, R$ 43,00 a saca de 60 quilos. No dia 5 de agosto, o valor recuava R$ 3,00, recuava forte, vinha para R$ 40,00 a saca. No dia 16 de agosto, perdia o suporte de R$ 40,00, vindo para R$ 38,00 a saca. No dia 24, na última sexta-feira, se recuperava um pouco, vinha para R$ 38,50 e nesse 30 de agosto, volta a recuar, recua 50 centavos, vem para R$ 38,00 a saca de 60 quilos. Com isso, a queda para o período analisado, 30 dias de intervalo, para a saca de 60 quilos do milho no estado do Paraná, chega a 11,63% de queda. Do Paraná, seguimos agora para outro estado, o estado de São Paulo, também acompanhar este acumulado dos últimos 30 dias. E eu volto a falar a referência para o milho do estado de São Paulo, que teve aí perdas de pouco mais de 13% nesses últimos 30 dias. E é o que você acompanha agora. Vamos ver a média praticada então em julho, final do mês de julho, para você de casa poder comparar também como vem sendo a escalada de preço para o milho. E você já observa lá agora o mapa do estado de São Paulo e a referência para o dia 30 de julho de 2016, R$ 47,50. E agora, dia 30 também de agosto de 2016, R$ 41,00. Uma queda que chega a 13,68% para referência para a Grande São Paulo. Da mesma forma, detalhando esses valores, é o que você acompanha agora comigo. Veja então como vem sendo a escalada de preço também para o milho no estado de São Paulo para os últimos 30 dias. Veja então, acompanhe na tela do seu televisor essa escalada de preço também para os últimos 30 dias, onde essas perdas chegam a 13,68%. Veja então, acompanhe comigo os números no seu televisor, dia 30 de julho, R$ 47,50. No dia 9 de agosto, perdi a margem, ia para R$ 45,50. No dia 15, já no meio do mês, já perdi ainda mais essa referência para R$ 44,00 a saca de 60 quilos. Dia 21, R$ 43,25. Dia 25 de agosto, aí só perdendo a média de preço para o estado de São Paulo, R$ 42,00. E hoje, dia 30 de agosto, R$ 41,00 a saca de 60 quilos. Uma queda, portanto, de 13,68% para o preço do milho no estado de São Paulo. Ainda falando em milho, depois dessas referências do mercado físico brasileiro, é hora de acompanhar também a movimentação no mercado futuro. Eu convido você, vamos lá para a BMF Bovespa, neste momento ao vivo para todo o Brasil acompanhar as negociações. E tirando o contrato de janeiro de 2017, que tem uma queda de 0,36%, as posições de setembro e novembro vêm operando em campo positivo. 2.330 contratos negociados para a posição de setembro deste ano, R$ 41,84 a saca, alta de 0,26%. Da mesma forma, novembro vem com 1.200 contratos negociados, R$ 41,80, também subindo 0,53%. Só que janeiro já vem com 200 contratos negociados, na casa de R$ 41,62, mas a queda chega a 0,36%, resultado misto neste momento na Bolsa Paulista. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo.
O assunto é milho na Agricultura BR, só que agora nos Estados Unidos, já comentei a respeito da possibilidade do Brasil importar milho daquele país. Tem muita gente acreditando que isso muda muita história aqui no Brasil. Na verdade, só garante abastecimento, até porque o Brasil está exportando muito milho neste momento. Próximos dias você vai ver alguns estudos mais completos aqui no Agricultura BR, mas aqui para a agricultura nós estamos acreditando que não muda muito o cenário. De qualquer maneira, vamos falar sobre o desempenho, o desenvolvimento das lavouras para os norte-americanos, uma lavoura que pode render aos norte-americanos 385 milhões de toneladas, é muito milho que pode ser produzido nos Estados Unidos, se o Departamento de Agricultura norte-americano estiver certo. É o número que ele trouxe no seu relatório de oferta e demanda. E por lá, por enquanto, situação de campo vai se mostrando muito favorável. É o que nós vamos ver agora nos números de acompanhamento de lavouras que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta última segunda-feira, às 17 horas, portanto, logo depois que o mercado já tinha fechado. Vamos ver agora que as lavouras estão com 75% em boas e excelentes condições. Observe, 75% é o mesmo que se tinha uma semana antes, 18% estão em médias condições, 7% em condições ruins ou muito ruins, portanto, sem mudança. As lavouras norte-americanas continuam com bom desempenho para a lavoura, continua tendo 75% em boas e excelentes condições, e esses dados são extremamente importantes para saber o que acontece com os norte-americanos. Você vai acompanhar comigo agora como é que está o desenvolvimento do milho para os Estados Unidos. Você viu que está em 75% em boas condições. Agora, o principal estágio onde se encontra a maior parte da lavoura norte-americana de milho. Acompanha comigo aqui os dados. Você tem aqui números que mostram como é que está o chamado período de dentando o milho, né? Dando dentes no milho, e esse estágio mostra como é que está o acumulado, principalmente acompanhando e comparando com aquilo que acontecia no mesmo período do ano de 2015 e também no acumulado entre o que acontecia nos anos, na média, de 2011 até o ano de 2015. O fato é que até o momento, o milho nos Estados Unidos, para o milho, também para a soja, vem dando tudo certo. Então veja no quadro comigo os dados. A média de 2011 até 2015 é que 52% estavam nessa fase, sendo dentado, desenvolvimento do milho. No dia 28 de agosto de 2015, estava em 54%. Semana passada estava em 40%. No dia até a semana do dia 28 de agosto veio para 60%. Portanto, os números aqui mostram realmente uma força muito forte, uma situação de desenvolvimento muito forte para o milho nos Estados Unidos. 60% é superior àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado, é superior também àquilo que acontecia na média entre 2011 e 2015. Portanto, desempenho nos Estados Unidos segue muito favorável, o clima ajuda e aparentemente os norte-americanos devem ter mesmo uma safra recorde de milho. E já que eu estou falando de milho, Estados Unidos, vamos saber como é que vem os negócios em Chicago. Pressão é fortíssima. Milho em Chicago já tem posição abaixo de 3,20, já tem alguns dias, $3,20 por bushel. Isso mostra como que essa super safra, ela atua no mercado futuro dos Estados Unidos e, consequentemente, nos valores internacionais do cereal. Acompanhe comigo aqui, então, os dados. Observe que eu falava em 3,20, olha só, vem para perto de $3 agora a posição de setembro. $3,05 mais 50 por bushel, queda de 2%. Aqui nossa produção está me informando, que essa já pode ser considerada para essa posição aqui a menor da história, ou pelo menos a menor valor para uma posição de setembro dos últimos 12 anos, é que a nossa produção está informando aqui. Então, situação realmente de perdas muito grandes, os negócios vêm com muita pressão negativa. Então, $3,05 para a posição de setembro o bushel. Dezembro, $3,16 o bushel, queda de 1,40%. Março, recuo de 1,43%, vem a $3,26. Posição de maio, com recuo de 1,40%, $3,33
por bushel. O outro dado que é importante para lembrar dessa situação dos preços com milho nos Estados Unidos é que o planejamento do produtor norte-americano, de certo modo, já previa que isso viria a acontecer. Por quê? Porque eles vinham de 3 grandes safras, as 3 maiores da história, e ampliaram a sua área de cultivo com cereal. Os resultados é o que nós vemos hoje nos negócios na Bolsa de Chicago. O Agricultura BR vai para um breve intervalo e na volta você acompanha que o DERAL apontou um bom desenvolvimento para as lavouras de inverno lá no estado do Paraná. E ainda hoje você vai saber sobre China, sobre soja e também como que os norte-americanos têm essa disparada nas vendas na temporada 2016-2017. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta em instantes. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. O assunto volta a ser soja, muito recorrente aqui no programa. E olha só, dos 5 principais estados produtores do país que detêm as maiores produções, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, é o Rio Grande do Sul que tem a menor evolução nos últimos 12 meses para os valores pagos pela saca de 60 quilos da oleaginosa. É o que você vai conferir conosco agora, vai saber o que acontece com esses preços praticados com soja. Então, acumulado de 12 meses, portanto, é o mesmo período sazonal que você acompanha no Agricultura BR. E nós temos aqui os dados, mapa girando para o Rio Grande do Sul, sul do Brasil, alta de apenas 0,65%. No dia 31 de agosto de 2015, o valor era de R$ 65,00 por saca de 60 quilos. Para o dia 30 de agosto de 2016, R$ 72,00 a saca, uma alta de 0,65% para o estado do Rio Grande do Sul. E aí o produtor que está nos acompanhando pensou no seguinte, mas qual que é a diferença em relação ao Rio Grande do Sul aos demais estados? Porque os elementos básicos são os mesmos, soja operando em Chicago, dólar aqui no Brasil e, claro, a comercialização que se tem no mercado físico nacional. A grande diferença é que Rio Grande do Sul e Paraná não tiveram perdas. No caso, o Rio Grande do Sul não teve realmente perdas na sua produção de soja. O Paraná teve até alguma registrada, mas o Rio Grande do Sul não. Já tinha patamares um pouco melhores para os valores de soja e teve, com isso, em 12 meses, valores que subiram, mas não subiram tanto quanto nos outros estados, considerando os 5 maiores produtores do Brasil. E já que eu falei dos últimos 12 meses, vamos saber o que acontece com o preço da soja no Rio Grande do Sul nos últimos 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora, 30 dias para o acumulado, para os valores de intervalo com soja no estado. Então nós temos aqui preço médio para a soja no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho eram de R$ 77,00, dia 3 de agosto subia para R$ 78,00, dia 12, R$ 75,00, dia 24, quinta-feira passada, R$ 79,00, valor de pico para o período considerado, e agora 30 de agosto, R$ 77,00. Observe que nós não colocamos ali uma situação, né, de diferença percentual, porque é o mesmo valor. Então eram R$ 77,00 no dia 30 de julho, são R$ 77,00 no dia 30 de agosto, sem diferenças para os valores praticados com soja nos últimos 30 dias no valor médio do estado do Rio Grande do Sul. E já que estamos falando do sul do Brasil, eu comentava a respeito da situação de produção, o que aconteceu durante os últimos 12 meses, talvez os estados do sul, Paraná e Rio Grande do Sul, estados produtores de soja, tenham sofrido muito menos que os estados do centro-oeste em relação aos fatores climáticos. Vamos saber então do Paraná. Citava Paraná, vamos saber agora do estado do Paraná em relação aos valores praticados. Mesma metodologia, 12 meses depois 30 dias, então o mapa continua no sul do Brasil para chegar agora ao Paraná, que teve uma evolução bem melhor, de 6,21%.
0,5% para a soja. No dia 31 de agosto de 2015, o valor era de R$ 72,50 por saca de 60 quilos. Nesse 30 de agosto, chega a R$ 77,00 no Paraná, com isso uma alta de 6,21% nos últimos 12 meses. Uma boa evolução no estado do Paraná, segundo o maior produtor da oleaginosa do Brasil. E já que você viu 12 meses, vamos saber agora como é que estão os valores no acumulado de 30 dias, é o que a Agricultura BR mostra a partir de agora, intervalo de 30 dias, um mês, para a soja no Paraná. No dia 30 de julho, valor de R$ 78,50, dia 10 de agosto, R$ 76, no dia 18, vinha para R$ 78,00 a saca de 60 quilos, enquanto que no dia 24, R$ 80,00 a saca. Nesse dia 30 de agosto, valores em R$ 77,00 por saca de 60 quilos da soja. Com isso, há um recuo de 1,91% para a saca da soja no estado do Paraná. E eu continuo com informações para o estado do Paraná, mas agora com o desenvolvimento das lavouras de inverno. Porque esta manhã o Departamento de Economia Rural, o DERAL, informou as condições das lavouras lá do estado paranaense. E nós destacamos alguns municípios importantes, produtores, para que você de casa também possa acompanhar como vem sendo também esse desenvolvimento. E a gente vai para o primeiro município, acompanhe comigo, para as lavouras de Cornélio Procópio. O trigo teve uma colheita antecipada em função do adiantamento do seu ciclo, mas está com uma boa produtividade, um pouco acima da média inicial. Vale também lembrar que as olerícolas cultivadas em ambiente desprotegido sofreram com as condições climáticas dos últimos dias, com menor produtividade e também com a qualidade comprometida. Foi o que essa geada também influenciou, então, no resultado das olerícolas localizadas nesse município. Vamos para outro município, seguimos agora para o município de Francisco Beltrão, onde os plantios das culturas de milho primeira safra, feijão primeira safra, mandioca, arroz, amendoim e batata foram iniciados agora nessa última sexta-feira, aproveitando então o clima que colaborou então para o início do plantio na sexta-feira, dia 26 de agosto. E o trigo vem tendo um bom desenvolvimento. Seguimos para outro município, vamos para Guarapuava, acompanhar também como vem sendo o desenvolvimento de acordo com números divulgados pelo DERAL. Pode trocar a produção, vamos para Guarapuava acompanhar como vem sendo. As lavouras de cereais vêm apresentando um bom desenvolvimento, a maioria já está em pleno desenvolvimento vegetativo, com algumas entrando em período de floração. Também produtores de batata começam agora a intensificar os plantios na região e deve ter um aumento de área nessa safra. Então, essas são as informações divulgadas agora pela manhã pelo Departamento de Economia Rural do Estado paranaense. Ainda continuando sobre o sul do país, tem valores para o trigo e o trigo que vem perdendo valor também. E você acompanha, de acordo com o indicador CPEA, os números, os valores divulgados ontem para 2 estados importantes. Mas primeiro, você fica com cotação de mercado. Agora sim, vamos falar sobre trigo, operação na Bolsa de Chicago, saber como é que vem os negócios neste momento para o cereal. É o que você acompanha conosco no Agricultura BR. Temos aqui valores em queda expressiva, inclusive, para trigo na Bolsa de Chicago. Posição de setembro, $3,64 por bushel, queda de 1,55%. Dezembro, queda de 0,75% a $3,94 por bushel.
Posição de março vem a 4 dólares 17 centes mais 25 bushel, queda de 0,89%. Maio com queda de 0,91% a 4 dólares 31 centes mais 75 por bushel. As pressões negativas também seguem sobre os negócios com trigo em Chicago. Por enquanto, pelo menos até a divulgação do relatório de oferta e demanda, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos segue acreditando numa exportação maior, numa situação um pouco mais favorável para as vendas de trigo nos Estados Unidos, mas o fato é que o cenário internacional mudou muito por conta de uma safra muito grande na Rússia. A Rússia, inclusive, tem problemas com a estocagem de cereais. A estocagem de cereais na Rússia está extremamente comprometida por conta de uma superprodução, e superprodução, inclusive, de trigo. Tanto é que a Rússia ainda não determinou, mas já falou ao mercado que pode tirar a tributação sobre as suas exportações de trigo. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar com muita informação a respeito do que acontece com soja. E aí eu falo de Brasil, falo de Estados Unidos, falo também sobre a China em relação ao seu consumo. Tem muita informação importante ainda nesta edição, que vai para o último intervalo comercial e volta já. Agricultura BR de volta, e agora vamos falar sobre uma situação que é boa. Isso porque as chuvas voltaram para o centro-sul do país, vão recuperando áreas que estavam já com déficit hídrico. E a Nadiara Pereira vai nos falar agora quais foram as áreas que receberam essa quantidade de chuva um pouco maior e que tem recuperação, principalmente para as áreas de pastagem, por exemplo, pelo país, já bastante prejudicadas, e também quais são aquelas regiões que ainda vivem o déficit hídrico. Nadiara Pereira traz as informações. Por enquanto, as áreas que estão com maior déficit de umidade, principalmente do norte, nordeste e aqui a metade norte também do sudeste e do centro-oeste, devem ser as regiões menos atingidas pelas chuvas. Os maiores volumes de água nesses próximos dias devem continuar atingindo aquelas áreas que já estão com bons níveis de umidade, principalmente do sul, estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda assim, essa chuva avança um pouquinho mais, ela chega até partes de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Nesses três estados, as áreas mais ao sul devem ser mais beneficiadas e essa chuva já começa a recuperar um pouco a umidade do solo, melhorando as condições para as pastagens. Só que os maiores volumes de água, que devem variar de 30 até 50 milímetros em 5 dias, devem atingir principalmente a divisa do Paraná com o estado de São Paulo e partes aqui do estado de Mato Grosso do Sul e também divisa com o estado de Goiás. Naquelas áreas que estão com um grande déficit hídrico do Nordeste, Norte também, principalmente aqui norte de Goiás e Mato Grosso, ainda a situação crítica porque não tem previsão para volumes expressivos de água nesses próximos 5 dias. No próximo período, a chuva volta a ficar mais concentrada sobre o centro-sul do Brasil, grande parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, interior nordestino e partes da região norte seguem com tempo seco e isso se reflete também na baixa umidade do solo. Sobre o centro-sul, principalmente região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, os bons volumes de água e a chuva mais frequente devem manter o solo bastante úmido para o bom desenvolvimento das pastagens. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo na Agricultura BR. O Agricultura BR segue destacando os preços do milho, numa análise dos últimos 30 dias e em alguns estados também um comparativo dos últimos 12 meses, para que você, produtor, possa colocar na ponta do lápis como vem sendo os preços para cada região brasileira. Em destaque, o estado de Minas Gerais, que teve uma queda de quase 6%. Você acompanha então a análise dos últimos 30 dias, seguimos para o estado mineiro, para você acompanhar então esses valores de referência para o milho. No dia 30 de julho, finalizava o 7º mês de 2016 a R$ 46,00. Entretanto, finalizando esse 8º mês de 2016 em R$ 43,25. Uma queda, como eu disse, de quase 6%, mas para ser mais exato, 5,97%. Da mesma forma, vamos seguir para o estado de Minas Gerais, para que você tenha referência desses últimos 30 dias,
como vem sendo também os preços. É uma análise bem criteriosa para acompanhar o pico de preço lá para o estado mineiro. E é o que você observa agora no seu televisor, essa referência para os últimos 30 dias. E com isso, você vai observar como vem sendo desde de R$ 43,00 até a margem de R$ 46,00 para o estado de Minas Gerais. Como eu disse, queda de quase 6%, de 5,97%. Deixa eu ver com a produção, se o gráfico já está pronto, você observa então essa média ainda maior para os últimos 30 dias. A média é de 5,97%, aqui está 7,29%, mas considere 5,97%. Dia 30 de julho, R$ 46,00. Veja que no dia 10 de agosto aumentava, alcançava o maior valor para esse último mês. São R$ 47,00 para a saca de 60 quilos. No dia 16, recuava 50 centavos, R$ 46,50. No dia 21, baixava ainda mais e veja que foi só perdendo o preço, tirando o dia 24 e também até o dia 30, que essa margem estacionando na margem de R$ 43,25. Uma queda de 5,97% para o estado de Minas Gerais. Nesses últimos 30 dias, essa escalada para o estado mineiro. Nós seguimos falando sobre os valores de negociação para milho no mercado físico nacional, pegando um apanhado de 30 dias. E agora vamos até o sul do Brasil, sai do sudeste, vai até o sul do Brasil agora, no estado do Rio Grande do Sul, também apresenta recuo no acumulado de 30 dias. Esses recuos estão muito ligados à possibilidade do Brasil importar milho dos Estados Unidos. Vamos saber agora o que acontece então com os valores no Rio Grande do Sul, são os valores médios para o estado, e você vê que no dia 30 de julho tinha o valor de R$ 48,00 por saca de 60 quilos, no dia 4 vinha para R$ 47,00, no dia 10 de agosto caía R$ 3,00, vinha para R$ 44,00, dia 16, R$ 43,00, dia 24, quinta-feira passada, recuperou-se um pouco, veio para R$ 44,50 e vem mantendo essa marca de R$ 44,50 por saca de 60 quilos, o preço médio para o milho no Rio Grande do Sul, considerando todo o estado, o que representa um recuo de 7,29%. Já o estado de Santa Catarina apresentou uma queda ainda maior que você verificou agora com Fabiano Reis. Para Santa Catarina, a queda foi de pouco mais de 8% nesses últimos 30 dias. É o que você vê agora, então, no seu televisor, essa média para os últimos 30 dias e como vem sendo o pico de preço para a saca de 60 quilos do milho no estado catarinense. Veja que no dia 30, finalizava o mês de julho a R$ 49,00. O maior preço, o pico de preço foi alcançado no dia 5 de agosto, logo na primeira semana do mês de agosto, ganhava R$ 2,00 e ficava em R$ 51,00 a saca de 60 quilos. Entretanto, dia 11 de agosto, essa margem caía para R$ 47,50. Caía ainda mais no dia 16, 50 centavos, ia para R$ 47,00. No dia 24, esboçava uma leve reação, no dia 24, R$ 47,50, mas esse preço hoje, dia 30, ficando em R$ 45,00 a margem para o estado de Santa Catarina, com a queda de 8,16% para esses últimos 30 dias. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque as vendas de soja dos Estados Unidos. Vendas de soja que vão se apresentando cada vez mais elevadas para o acumulado da temporada 2016-2017. Olha, esses números chamam tanto atenção que eles mostram uma circunstância no qual os norte-americanos que pretendem de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, devem vender na temporada 16-17 atual pouco mais de 53 milhões de toneladas, venderam até agora quase 33%, quase um terço de tudo aquilo
que deve ser comercializado de soja pelos norte-americanos já aconteceu. Chegou a pouco mais de 17 milhões de toneladas as vendas de soja nos Estados Unidos, e esse é um fator que chama muita atenção, fator que realmente mostra que a demanda segue elevadíssima pela oleaginosa dos Estados Unidos, porque é eles que têm soja neste momento. Brasil e Argentina não têm essa disposição toda, então toda a demanda segue para os norte-americanos. Nós vamos acompanhar agora o que vem acontecendo em relação à soja vendida nos Estados Unidos. Também demanda chinesa é um fator principal que vem garantindo essas compras, esses volumes cada vez maiores. Eu chamo sempre atenção para o que vem ocorrendo semana a semana, quando os norte-americanos anunciarem seus relatórios de vendas e exportações, têm colocado sempre números ali entre 1.700.000 até quase 2 milhões de toneladas em apenas 7 dias, o que dá 5 dias de comercialização, na verdade, para os norte-americanos. Volumes extremamente elevados que mostram uma demanda muito alta. Você vai ver agora em gráficos como é que isso tem ocorrido para os Estados Unidos. É o que nós mostramos a partir de agora. Nós temos aqui o primeiro deles, que vai mostrar a produção de soja. Produção de soja nos Estados Unidos, aqui o pessoal trouxe 11.390.000 toneladas, são 111.390.000 toneladas que a Profarm, uma instituição importante, consultoria importante nos Estados Unidos, espera pela produção norte-americana. Enquanto que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no começo de agosto, aguardava 110.500.000 toneladas de soja produzida pelos norte-americanos. Está aqui o gráfico agora sim, mostrando que a Profarm traz um número realmente superior àquilo que os norte-americanos esperam. Agora, uma situação é fato. É inegável que há uma aceleração das vendas norte-americanas de soja. Essas vendas, elas chegam precisamente a 17.280.000 toneladas de soja desde o começo das vendas de soja para a temporada 16-17. É um volume muito forte frente àquilo que os americanos pretendem vender. Você vai ver que são um pouco mais de 53 milhões de toneladas. Um outro fator que também precisa ser considerado é a demanda chinesa. Os chineses têm comprado mais soja. Essa compra mais elevada de soja pelos chineses, de acordo com os próprios números do governo chinês, é para garantir que as empresas, as indústrias esmagadoras de soja naquele país mantenham a sua operação até novembro. Para manter essa operação, os chineses estão fazendo até leilões, ali, vendas do próprio governo para essas esmagadoras e precisam adquirir até o final de novembro 15 milhões de toneladas da oleaginosa. É muita soja que deve entrar na China e essa soja, até novembro, ela só pode vir de algum lugar. Ela vem dos Estados Unidos. Então, esse dado é muito importante. China, que vai ter um consumo recorde de soja na temporada 16-17, passando dos 100 milhões de toneladas consumidos. Vamos ver agora mais dados relacionados a esse fator. Você tem aqui as vendas de soja norte-americanas, aqui exemplificando aquilo que eu falava a respeito do que foi vendido e a meta de vendas pelos norte-americanos. 17.280.000 toneladas é a meta de vendas dos Estados Unidos e 17.280.000 toneladas é o que foi vendido, pelos Estados Unidos. Já tem esse número até a quinta-feira passada. Nessa próxima quinta-feira atualizam esses números e aí você pode imaginar aí quase 2 milhões acima disso que você está vendo. A meta de 53.070.000 toneladas, pelo menos é o que informa o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, isso mostra que está muito próximo a chegar a 33%, o que garante 1/3 de toda a meta de exportação norte-americana de soja. Esse é um fator fundamental para se entender esse mercado dos Estados Unidos, que tem vendido muita soja. Os outros elementos que nós vamos mostrar agora mostram uma situação muito interna dos Estados Unidos em relação à produção, recorde, ao consumo interno, à meta de exportação e também os estoques norte-americanos. Então, acompanhe conosco. Próximo gráfico traz esses itens. Nós temos aqui os estoques norte-americanos. Estoques norte-americanos vêm com 8.970.000 toneladas.
A exportação, 53 milhões e 70 mil toneladas, enquanto que a produção fica em 110 milhões e 500 mil toneladas. Consumo interno dos Estados Unidos, 56 milhões e 226 mil toneladas. Então, esse é o consumo interno dos Estados Unidos. Então, assim vêm as marcas norte-americanas em relação às suas necessidades. Demanda interna, demanda externa e também a sua produção. Observe que o estoque fica em 8 milhões e 970 mil toneladas. Esse número, apesar de ser expressivo, ele é bom. Isso porque a temporada 15-16 começava com um estoque ali na casa de 11, 12 milhões de toneladas. Esses estoques norte-americanos ainda estão abaixo de 9 milhões de toneladas e a tendência é que ele vá sendo reduzido a cada relatório que for apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos saber agora, então, como é que vem os negócios. Pressão negativa é muito grande, porque se tem a demanda que vai dando alguma sustentação pelos preços, por outro, você tem o clima e a certeza que esses 110 milhões de toneladas de soja será produzido realmente pelos norte-americanos. Então, pressão negativa é muito forte. Acompanhe comigo o que vem acontecendo na Bolsa de Chicago. Quedas realmente muito fortes para Chicago. Setembro vem com 2% de recuo, 9 dólares 63 centes mais 50 o bushel. Novembro, 9 dólares 48 centes mais 75 por bushel, queda de 1,60%. Janeiro, recuo de 1,57%, negócios em 9 dólares 51 centes mais 50 o bushel. Março de 2017, queda de 1,62%, 9 dólares 52 centes mais 50 por bushel. Então, recuos continuam muito fortes. Isso é porque se espera realmente que os americanos tenham uma safra muito grande. O relatório de acompanhamento de lavouras mostrava 73% das áreas de produção em boas e excelentes condições nesta última segunda-feira. E na reta final do programa, ainda dá tempo de observar as negociações também para o dólar que baliza as commodities, principalmente ligadas à exportação. É o que você acompanha agora, vinha em movimento de alta no início do programa e você acompanha nesse momento como vem sendo as negociações. Ainda em alta, mas um pouco abaixo do que vinha sendo no início do programa, estava com alta de 0,77%, recuou um pouco e agora essa alta é de 0,61%, com os negócios a R$ 3,25 mais 3 números, então, para esse início, do começo da tarde, para o dólar comercial aqui no Brasil. E na reta final... Essa segunda edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde de terça-feira. E não se esqueça que você tem ainda a terceira edição, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, com muito mais informação. Porque este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.